Vamos continuar a ver algumas das alterações introduzidas com o ECMAScript 6 ou ECMAScript 2015 para, neste caso, falarmos sobre o Spread Operator. O Spreading Operator foi então mais um mecanismo introduzido no ECMAScript 6 ou ECMAScript 2015 para agilizar a escrita de código. Neste caso, spread significa espalhar e o Spreading Operator vai permitir espalhar elementos de coleções, como por exemplo um array ou até mesmo de uma string, e poderemos espalhá-los como parâmetros de funções, podemos fazer aqui concatenações. Vamos ver como funciona na prática. Vamos imaginar um cenário em que nós temos dois arrays. Um primeiro array com dois nomes e depois um segundo array que terá dois nomes e uma concatenação com o primeiro array definido. Então vamos ter aqui let nomes 1 é igual a, e agora vamos colocar aqui dois nomes, ok, já conhecem os nomes, neste caso vamos colocar assim João, Ana, ok. Se nós quiséssemos agora, na versão anterior ao ECMAScript 6, fazer uma concatenação, neste caso termos aqui nomes 2 é igual e termos um novo array, em que nós vamos colocar aqui Carlos e o António. O que nós poderíamos fazer agora para acrescentar estes valores que aqui estão, e obviamente nós estamos aqui a utilizar coleções relativamente pequenas, okay? Não iríamos aqui estar a repetir novamente os mesmos nomes, até porque existe esta possibilidade de fazermos o concat, depois nomes 1. Okay? Se nós agora formos a tentar apresentar document.getElementById, info, eu tenho este parágrafo na estrutura HTML do meu documento, é igual a nomes 2. Okay? Portanto, temos aqui o info, vamos aqui refrescar, okay? Vamos clicar aqui, temos então Carlos, António, João e Ana. Reparem o que é que aconteceu então, foi lá colocado o valor no final e, portanto, tranquilo, nada de extraordinário. Com o Spread Operator, nós podemos fazer isto que aqui está, mas de uma forma diferente. O que é que nós vamos fazer aqui? Bom, vamos deixar de ter a necessidade de utilizar o concat e podemos simplesmente fazer isto. Colocamos 3 pontos e depois nomes 1. Ok? E o Spread Operator são estas reticências, estes 3 pontos que nós na língua portuguesa chamamos as reticências. Vamos então verificar se o resultado final é o mesmo, vamos aqui refrescar e reparem, cá está então o resultado final que vai dar o mesmo resultado neste caso. Vejamos outro exemplo da utilização do Spread Operator. Neste caso, por exemplo, se nós tivermos uma variável let, por exemplo, nome ou frase, por exemplo, ou então vamos colocar aqui frase é igual e vamos colocar aqui uma string, ok? Esta é uma frase. Ora, o que acontece aqui neste caso é, por exemplo, o seguinte: vamos imaginar que nós queremos criar um array de caracteres que contém cada uma das chaves, um caractere de cada uma desta frase, neste caso. Isto é, termos um array de let caracteres é igual e depois ter qualquer coisa deste género, neste caso depois o S e depois o T, depois o A, o espaço, etc. Ora, o que é que nós poderemos fazer? Bom, antes, o que é que nós fazíamos? Neste caso, fazíamos da seguinte forma, neste caso, frase.split, e depois iríamos colocar aqui, por exemplo, esta dupla plica, ok? Vamos colocar aqui os caracteres, e o que vai acontecer então é que vai haver aqui uma separação destes elementos. Vamos tentar aqui ver se está a funcionar. Ok, cá está, separados aqui por vírgulas, temos então esta separação feita. Com o Spread Operator nós conseguimos fazer exatamente a mesma coisa desta forma. Caracteres, ok, é igual, e agora vamos colocar aqui, simplesmente abrir ali o parênteses reto, o que esteticamente nos dá a informação de que vamos escrever um array, ou que o resultado de caracteres será um array, e agora vamos colocar aqui simplesmente frase. Okay? Portanto, ao invés de utilizarmos esta expressão que aqui está, vamos colocar esta e o resultado vai ser o mesmo, ok? Cá está.
E portanto esta é mais uma das aplicações que o spread operator tem. E vamos fazer aqui mais um exemplo, neste caso utilizando funções. Vamos fazer aqui algumas experiências com as funções e utilizando o spread operator. Vamos, por exemplo, criar aqui uma função para fazer a adição. E adição de vários valores, que neste caso aqui nós vamos definir como parâmetros. Vamos colocar aqui o x, um y e um z. E o que ele vai fazer é simplesmente um return x mais y mais z. Ok? E, portanto, nada de extraordinário aqui, toda a gente percebe o que é que isto significa. Vamos ver agora, no entanto, como é que nós podemos simplificar através do spread operator a passagem de valores para esta função. Vamos aqui novamente ao document.get, vamos fazer aqui até se calhar um ponto .write, mais fácil. Vamos depois ali imprimir os resultados, vamos colocar aqui let resultado é igual a adição e nós obviamente teríamos que passar aqui os valores. Neste caso vamos imaginar que era o 10, o 20 e o 30, por exemplo, certo? Ora, se nós colocarmos aqui resultado, okay, o que nós vamos ter então será aqui a apresentação de valor 60 que resulta do somatório destes três valores. No entanto, se nós tivermos, por exemplo, let dados é igual e tivermos aqui os valores dentro, 10, 20, vamos colocar aqui 100. Okay? O que nós podemos fazer é simplesmente isto. Reparem, vamos colocar aqui o spread operator, dados, e ele automaticamente vai passar todos estes elementos para os parâmetros desta função. Vamos aqui testar, vamos aqui clicar, cá está então o 130 resultante desta execução que aqui está. Poderíamos continuar aqui a fazer mais alguns exemplos, mas como podem verificar, é de facto uma funcionalidade introduzida no ECMAScript 6 que pode trazer algumas vantagens na escrita de código. Outro aspecto relacionado com a criação dos parâmetros numa função é a possibilidade de, a partir do ECMAScript 6, podermos usar parâmetros com valores por defeito. Algo que é muito presente na esmagadora maioria das linguagens de programação orientadas a objetos, mas que o JavaScript não tinha. E, por exemplo, quando nós temos aqui function e vamos colocar aqui adição, por exemplo, nós poderíamos ter x, y e depois fazermos então o return, return x mais y, tudo certo. E sempre que nós quiséssemos chamar esta função, nós poderíamos inclusive fazer o seguinte, document.write, e vamos chamar aqui a adição, e o que nós vamos passar é só um número, um parâmetro, ok? E o JavaScript não tem qualquer problema com esta função aqui, ok? Vamos verificar aqui o que é que acontece. Ele aparece aqui o none, mas não aparece obviamente um erro de compilador, porque o JavaScript não é compilado desta forma. Aparece aqui então este valor. Ora, nós podemos agora fazer, obviamente que se eu aqui colocar o 20, ok? Vamos aqui guardar, vamos aqui refrescar e vamos então ter aqui o resultado da operação. No entanto, nós podemos agora fazer a definição de valores por defeito. E então o que é que nós podemos fazer aqui? Podemos colocar o i e o y igual a 100. E mesmo que nós não o definamos aqui, ou portanto não é atribuído aqui no momento em que nós chamamos a execução daquela função, ele de facto vai utilizar o valor que é por defeito. Neste caso temos ali 10 e 100. Vamos aqui refrescar e vamos ter 110. Se nós definirmos aqui o valor 30, o que vai acontecer então vai ser ignorado o valor que é atribuído por defeito ao y e passa a ser considerado o valor que é definido quando nós chamamos a função. Okay? Isto também é importante, é mais uma das adições ao ECMAScript 6. E para finalizarmos este vídeo, dizer ainda que também podemos passar a fazer algo do género. Vamos imaginar que nós queremos criar aqui neste caso um objeto, pessoa, por exemplo, e que nós teríamos que fazer da seguinte forma quando utilizávamos a versão JavaScript anterior ao ECMAScript 6. Neste caso, se eu tivesse aqui nome e depois João e idade 43, e se nós quiséssemos fazer um método deste objeto, neste caso uma função, por exemplo, a função falar, nós teríamos que escrever falar,
colocar dois pontos e depois definir a expressão function e colocar aqui então o código, por exemplo, return olá mundo. Ok? E portanto, sempre que nós quiséssemos, por exemplo, aqui chamar a execução daquela função, nós teríamos aqui pessoa, ponto, e agora temos aqui o falar. Ok? Vamos verificar o que é que acontece quando agora executamos aqui o código. Vamos aqui refrescar e temos o olá mundo. Com a chegada do ECMAScript 6, deixou de ser necessário utilizarmos aqui o function. Ok? Basta colocarmos isto desta forma. Vamos testar assim. Ok? Vamos aqui refrescar e reparem como é possível também fazer desta forma. Pode às vezes não parecer tão intuitivo, poderão utilizar sempre qualquer uma das vertentes, até porque se utilizar aqui function, o que vai acontecer é que vocês de imediato vão conseguir identificar mais rapidamente que se trata de um método e não de uma propriedade. Ok? Por vezes, às vezes, quando estamos aqui a utilizar menos código, podemos também estar a simplificar em demasia aquilo que depois nos torna mais difícil de compreender. Mas, de qualquer das formas, fica aqui também mais uma nota sobre esta alteração. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like. Coloque na secção respectiva os seus comentários ou sugestões, que serão sempre objeto de resposta. Se entende que o conteúdo do canal é interessante, partilhe nas redes sociais para que o canal possa crescer.